Boa tarde a todas e a todos. Estou aqui hoje no meu consultório esperando o próximo cliente e pensei nesse vídeo, sobre por que tantas pessoas procuram a terapia hoje em dia, Não só os problemas normais do cotidiano, mas principalmente na esfera da terapia sexual. O que é que faz tantas pessoas procurarem hoje, principalmente pessoas casadas, que vivem uma vida já há um tempo e de repente, começa a se sentir, com complicações nas relações. Vários fatores podem levar a essas complicações. Muitas delas, às vezes, está anterior ao próprio casamento, eu quero dizer. Ou seja, as pessoas já vêm com aquilo dentro de si, só que ela não tem compreensão disso e só começa a manifestação de algum tipo de comportamento ou alguma atitude quando se vê diante do casamento. Ou seja, traumas infantis, traumas que a pessoa passou na infância, ou mesmo modelos repressivos na infância e mesmo na pré-adolescência, adolescência, pode causar esses problemas. Darei assim como exemplo, o abuso sexual infanto-juvenil. Quando ele ocorre na infância ou na pré-adolescência ou adolescência propriamente dita, essas pessoas, às vezes passa o problema, deixa de existir, mas fica aquilo guardado dentro de si. E muitas vezes a pessoa não se dá conta. Depois, posteriormente, no início, todo casamento é maravilhoso, tem todas as paixões, todo o romantismo, toda a questão do começo de qualquer coisa, E depois que a vida cai no cotidiano, quer dizer, começa a existir o dia a dia, após alguns anos de casamento, muitas vezes acarreta exatamente da pessoa começar a apresentar algum tipo de problema ou algum tipo de disfunção, que não tinha aparentemente nada, mas assim, a intimidade também cria aberturas que fazem com que as pessoas ampliem o seu comportamento erótico sexual. E no caso, o que pode acontecer é exatamente isso. Quando esse comportamento começa a mudar um pouco, para mudar a rotina do tradicional, e começa a aparecer outras cobranças, outras necessidades do casal, então desperta, é como um gatilho que de repente despertou naquele momento e coisas que ficaram lá reprimidas, guardadas, aparecem de repente. Outras vezes, são os próprios preconceitos, que a gente tem, as nossas repressões que a gente tem na nossa infância, pré-adolescência, onde a questão erótica sexual é muito relegada a segundo plano, principalmente com a masturbação. Crianças começam a tocar nos seus genitais, começam a sentir algum tipo de prazer, e quando são descobertos ou vistos por alguém, é totalmente reprimido esse tipo de comportamento. E a gente sabe que para uma vida sexual saudável, adulta, a dois, independente de qual sexo, a masturbação é o preâmbulo, ou seja, é quando a gente descobre aquilo que a gente sente, que a gente gosta, como gosta, e o que dá prazer para a gente. Então esses elementos começam a interferir no comportamento a dois e vai repercutir na relação do casal. Outras questões, como disfunções femininas ou masculinas, aí realmente precisa ir ao médico para poder saber se existe algum elemento fisiológico ou é apenas psicológico. Se psicológico, a gente vai tratar. Se fisiológico, também vai se tratar no médico e não na psicoterapia, não na terapia sexual. Então essas são questões que a gente precisa ver e precisa estar atento, para evitar tantos problemas e tantas confusões. Daí porque a terapia sexual age muito comumente, como também hoje tem sido procurado também por idosas e idosos, porque depois de não poder mais engravidar, a vida fica mais aberta, mas nem sempre isso é encarado com naturalidade pela cultura, pelas pessoas e pela família. Então, daí o nosso papel nessa atuação, junto ao processo terapêutico, aos clientes que nos procuram. Boa tarde, até a próxima. A todos e a todas, um bom final de semana.